Graças a Deus. Ok, maravilha. Josué, eu falei o quê? Então eu estou certo. Josué 10? Tá. Do 5 ao verso de número 15, pode ser. Né? Na minha versão tem um corte no 6, mas eu quero começar no 5. Não sei se a tua versão é isso, mas estamos parecidos. Eu quero falar com você nessa manhã 5 atitudes, e isso é para mim, como essa palavra me desafia nessa manhã. 5 atitudes que nos levam a alcançar aquilo que é impossível na nossa vida. Mas assim, eu queria muito, como eu disse, eu queria que a Santa Mara inteira ouvisse essa palavra, mas não, a Santa Mara inteira não está aqui, mas você está aqui, então eu queria muito, eu queria que você escrevesse aí, o desafio é que você levasse esse papelzinho para a tua casa, fizesse até um quadrinho, se fosse o caso, estou sendo um pouco extremista agora, né, fazer quadrinho, mas eu queria que você levasse esse papelzinho para a tua casa e fizesse desse papelzinho agora na cabeceira da tua cama para todos os dias desse ano que nós estamos entrando aqui, para que você venha a alcançar mesmo aquilo que é impossível na tua vida. O que é impossível para você hoje? Estávamos falando, né, dos desafios que nós temos, das lutas que nós temos. A minha esposa, aí eu fico pensando na vida dela, né? Não é um desafio para ela essa, porque se fosse um desafio, ela alcançaria, ela ia lutar por isso, mas como não é prioridade na vida dela, então ela vai levando. Minha esposa estava falando ali atrás que quando dava aula para as crianças, e eu sabia disso, né? Dava dor de barriga, dava um monte de coisa nela quando chegava o dia dela dar aula. Então tem pessoas que o impossível dele, quem sabe o teu impossível é você dizer, Valdecir, eu nunca vou conseguir falar aí na frente. Esse seja o teu impossível. Quem sabe o teu impossível hoje é casar. Quem sabe o teu impossível hoje é se manter nesse casamento que você está. Quem sabe o teu impossível hoje, esse ano, você diz, pastor, eu não tenho conseguido alcançar isso. E aí cada um de nós tem o nosso impossível. Pois bem, eu tenho uma palavra aqui em Josué para você, que se você levar ao pé da letra, o que eu vou passar para você nessa manhã, por isso o desafio de que você escreva, leve para a tua casa, porque aí, provavelmente, algumas pessoas, como é que funciona a Bíblia? Se você for na parábola lá da semeadura, onde a palavra é semeada, e tem alguns tipos de semente. Tem uma semente que vai dizer assim, ó, e caiu à beira do caminho, e vindo o diabo, né, o que é as aves lá, come aquela palavra por 2 motivos, para que a palavra não desça no coração da pessoa e a pessoa não creia. Então, à medida que a palavra, que a semente é lançada aqui, também existe o diabo que quer tirar do teu coração, não quer que entre no teu coração. Quando você sair por aquela porta ali, muitas vezes o diabo com um gancho ali que você não vê, ele já aprendeu a palavra e você veio e voltou sem a palavra de Deus. E se você voltar sem a palavra de Deus, nada funciona na tua vida. A tua palavra, a palavra de Deus, ela é funcional na nossa vida desde que a gente coloque em prática. E se você colocar em prática o que eu vou passar para você nessa manhã aqui, você, preste atenção, você vai alcançar o teu impossível. Agora diga com muita fé, porque a gente diz assim, ó, nós acabamos de cantar um louvor assim, que diz, nós cantamos Alegria está no coração, hoje ou eu estou viajando? Cantamos, né? Alegria está no coração, mas às vezes a gente canta assim, né? Aí no banco, aqui em cima, a alegria está no coração. Quem está ouvindo isso? Que tipo de alegria eu estou transmitindo? Sem alegria. Não estou com alegria. Estou cantando da boca para fora. Alegria, então, seria expor para fora, expor realmente a alegria que eu estou vivendo, né? Aquele louvor, aquele canto. Então, eu queria que você olhasse para a pessoa, mas com fé, com otimismo, com convicção. Mexa agora, mexa o coração dela, mexa lá dentro da alma dela. Diga com fé agora, olhe para ela, para todo mundo aí, tá? Olhe para um, olhe para a esquerda, depois olhe para a direita. Eu quero que todo mundo olhe para a pessoa e diga, qual é o teu impossível? Não precisa responder, porque às vezes não vai ser possível responder para a pessoa,
mas é evidente que você está respondendo para Deus. Todo mundo acordou, todo mundo pegou. Aí, qual é o teu impossível? Qual é o teu impossível, minha esposa? Qual é o meu impossível, Valdeci? Qual é o seu impossível, irmão Nilson? Eu quero falar primeiro, antes de dizer como alcançar o impossível, eu quero ler o texto e depois eu quero falar 1, 2, 3, 4 maneiras de como você não alcançar o impossível, que às vezes nós vamos por esse caminho, e esse caminho não se alcança o impossível. Fique de pé agora em nome de Jesus, para nós lermos aqui a palavra de Deus com muita alegria no coração. Josué capítulo 10, verso 5 ao verso de número 15. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém e o rei de Hebron, o rei de Germunete, o rei de Laques e o rei de Eglon, eles todos e os seus exércitos, e sitiaram Gibeão e pelejaram contra ela. Então enviaram a Josué, pois homens de Gibeão a Josué ao arraial do Gilgal, dizendo: não te retire as tuas mãos dos teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos. Ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. E então subiu Josué a Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os seus valentes valorosos. E o Senhor disse a Josué: não temas, porque os tenho dado nas tuas mãos, nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu de grande ferida. E Gibeão os seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon e o feriu até Asa de Maguetá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Erbe-Heron, o Senhor lançou sobre eles do céu grande pedra até a Zeca, e morreram, e foram muito mais os que morreram das pedras da saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. E então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: o sol detenha-te em Gibeão, e tua lua no vale de Ailajon, e o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. E isso não está escrito no livro dos retos. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou por ser aquele dia inteiro. E não houve dia semelhante a esse, nem antes e nem depois dele, ouvindo o Senhor a voz de um homem, porque o Senhor peleja por Israel. E tornou-se Josué a todo Israel com ele ao arraial de Gilgal. Eu queria que você botasse a Bíblia, o celular, se você está lendo na mesa aí, na tua cadeira, ou no bolso, o celular. Eu vou dar uma salva de palmas para o Senhor, para essa palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode sentar agora em nome de Jesus. Eu quero falar aqui 3 ou 2 ou 4 coisas pelas quais você não vai conseguir alcançar o impossível. E às vezes a gente pensa que com essas coisas aqui a gente vai alcançar o impossível. E não vai. E depois eu mostro 5 atitudes para você de como você vai alcançar o impossível. Primeiro lugar, não sei se você quer escrever as coisas que você, por elas, não vai alcançar. Se você quiser escrever, escreva. Primeira coisa, você não vai conseguir alcançar esse impossível que você falou para você mesmo nessa manhã por meio do dinheiro. Atos capítulo 8, do verso 9 ao verso de número 20. Aqui tem uma história de um homem que ele viu ali os apóstolos impondo as mãos sobre as pessoas, e as pessoas recebiam ali o dom de Deus, o dom do Espírito Santo. E este homem chega para Pedro e diz: olha, quanto que eu preciso pagar, quanto que eu preciso dar para receber esse dom?
E aí Pedro olha para ele e diz, olha, guarde o teu dinheiro fique para você, porque as coisas de Deus não podem ser conquistadas através do dinheiro. Então você não vai conseguir alcançar o teu impossível pelo dinheiro. Tem gente que acredita, tem gente que pensa que se ganhar muito dinheiro vai alcançar aquele alvo, aquele objetivo, aquele impossível. Querido, tem coisas, e você sabe disso, que nem todo o dinheiro do mundo vai conseguir alcançar. Por exemplo, a cura de uma enfermidade. Por exemplo, a vida eterna. Por exemplo, às vezes, querido, que nós vamos ver aqui alguns textos, a própria ressurreição de algumas pessoas. Nem que você tenha todo o dinheiro do mundo, isso é impossível de você alcançar por meio do dinheiro. Dinheiro é bom, dinheiro faz falta, nós precisamos, mas tem coisas que o dinheiro é limitado e não pode alcançar. E quando o dinheiro não alcança, enquanto o dinheiro for limitado, a ação, o mover, a graça de Deus entra na nossa vida e por ela então nós conseguimos. O homem, em segundo lugar, o homem não pode conquistar, querido, o seu impossível pelo meio humano, por sua sabedoria. Ah, pastor, então eu não preciso ser sábio. Não, você pode ser sábio, você pode ter todo o conhecimento do mundo, mas tem coisa na tua vida e às vezes o impossível que você busca não vai ser alcançado através da tua sabedoria. Pedro está pescando, passou a noite inteira pescando, Pedro agora está lavando as redes e Pedro não pegou nada. E Pedro era um excelente profissional, Pedro era capacitado na sua área de serviço, Pedro tinha uma firma de pescaria, então humanamente falando, ele era o cara e ele conseguia pescar, humanamente falando. Só que nessa noite ele sai e não pega nada. Veja, pela sabedoria humana tem coisas que você não vai alcançar. Aí chega Jesus e diz, Pedro, agora lança aí a tua rede do lado direito. E diz que ele lança e ele pega tanto peixe que o barco dele quase afunda. Veja, um profissional, alguém que sabia, alguém que tinha conhecimento. Às vezes você diz, poxa, por que eu não venço na minha empresa? Por que eu não venço na minha vida? Eu sou inteligente, eu tenho capacidade. E eu não estou dizendo para você não ter isso, mas isso apenas não funciona na tua vida. Você precisa da graça de Deus, é do amor de Deus, é da direção de Deus. Veja, Jesus chega para Pedro e diz, olha, Jesus não mandou mudar o barco, não mandou mudar a rede, tudo no mesmo lugar. Agora Jesus dá a direção para ele, lança no lado direito. Às vezes o que precisa para você é a direção, é a palavra de Deus. Você está fazendo tudo certo, você está lançando a rede, você está trabalhando, só que você não está conquistando, porque falta para você a direção de Deus para a tua vida. Então, por os meios humanos, você não vai conseguir tão bem. Você não vai conseguir o teu impossível pela posição social. Querido, pare de acreditar nisso. Posição social. Nós temos em Lucas, não precisa você ir, só quero citar esses textos para você, um homem chamado Jairo, um homem chefe da sinagoga, um homem bem visto na sua cidade, tinha uma posição, tinha dinheiro, tinha uma posição social elevada, mas tinha uma filha que estava morrendo. E todo o dinheiro que ele tinha, ele não conseguia reverter aquele quadro com sua filha. E aí então ele vai a Jesus e Jesus restaura, Jesus então abençoa a vida dele, Jesus transforma aquele momento. Querido, você não vai conseguir o teu impossível por meio de uma religião. João 3 tem a história de Nicodemos. Um homem extremamente religioso, fiel, ia para a igreja, cumpria com todos os ritos da sua religião, mas que não conseguia ser salvo. Por quê? Porque a religião não produz isso. Não pense você que por vir à igreja vai resolver algo na tua vida. Você tem que vir à igreja e com atitudes baseadas na palavra. E eu quero dar a palavra para você agora. Agora eu quero começar a ministrar a palavra. Como você alcançar o teu impossível? Vir na igreja é bom, é ótimo, é maravilhoso, porque aqui você ouve a palavra, aqui você é alimentado. Mas se você pegar a palavra e sair daqui com a palavra no teu coração e dizer, Deus,
eu vou botar em prática esses 5 princípios nesse ano e esse impossível vai acontecer na minha vida. Então, você não vai conseguir através de uma religião apenas. Agora, quero que você abra agora eu peço para o pessoal da mídia colocar para mim, Lucas 18, 27. Mantenha a tua Bíblia onde eu pedi para você abrir, Josué, né? Porque é lá que nós vamos, é em Josué que eu quero passar para você agora alguns princípios para você alcançar o teu impossível. Então, querido, religião apenas não funciona. Sabedoria humana que você tem vai ser legal, é bem, mas ela é limitada. Conceito social, qualquer outra coisa, você não consegue. Agora, aquilo que é impossível ao homem, mas ele respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a... Diga comigo, as coisas que é impossível para mim, mas são possíveis... O meu impossível, é algo impossível na minha vida, mas isso é para mim, mas para Deus é... Fale com fé, querido, fale com convicção. Eu estou te ensinando como você alcançar o teu impossível. Mas não adianta se você não sair daqui nessa manhã ardendo, queimando, colocando isso na tua prática. Primeira coisa que eu quero que você coloque... Vamos achar o texto de Josué, meu irmão aí. Aí fica melhor para o pessoal olhar ali, Josué capítulo 10. Primeiro princípio para você alcançar o teu impossível. Josué capítulo 10, que nós lemos, né? Versículo 5 e o versículo 6. Veja aí o que está escrito aí, ó. Josué, capítulo 10, versículos 5 e 6. Amém? Vamos olhar ali para nós todos lemos junto? Então se ajuntaram e subiram 5 reis. Os maiores reis, querido, as maiores forças do Oriente, naquele local ali, 5 reis se juntaram e foram para atacar uma cidade. 5 potências. Os reis de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute e o rei de Laques. Pode colocar mais um. Aí vai falar sobre os 5 reis, né? Eu vou terminar ali, ó. E sitiaram a Gibeon e pelejaram contra ela. Esse primeiro princípio para a gente vencer os nossos desafios e alcançar o nosso impossível, então você vai anotar aí o verso 5, o verso 5 e 6. Os maiores desafios na nossa vida, querido, eles vão surgir como resposta às nossas maiores necessidades. Primeiro desafio para você alcançar o teu impossível, encare o teu desafio, encare o teu impossível com coragem e fé. Coragem e fé. Imagine que esses reis cercam aquela cidade e agora alguém manda um mensageiro a Josué e diz: Josué, por favor, vem depressa, nós estamos sitiados, nós vamos morrer, tem algo impossível aqui para acontecer na nossa vida. E Josué, nesse texto, vai lá e ele encara aquele desafio com coragem e fé. Se você não tiver coragem e fé, você não alcançará o teu impossível. Eu vi ontem eu vi pela manhã, não sei se vocês gostam de futebol, né? Mas tem um rapaz aí que chama-se... Jesus. Felipe Melo, é um jogador do Palmeiras. O cara é um pitbull, o cara é grosso, o cara de vez em quando vai expulso, ele é grosseirão, mas diz que é evangélico. E amém, tomara que seja. Quero falar da palavra que ele falou. E ele é membro da igreja do Anderson Silva. Amém, glórias a Deus, que Deus abençoe. Mas eu fiquei com aquela mensagem que ele postou ontem pela manhã. Ontem pela manhã cedo, ele acordou cedo e ele estava caminhando na praia. Ele disse: olha, eu estou aqui na praia e eu quero gravar um vídeo para abençoar a tua vida. E ele disse: olha, eu estava no meu ar-condicionado, no meu apartamento, extremamente confortável, cheio de preguiça de levantar e vir caminhar. Mas eu levantei e eu aqui estou caminhando. Sabe por quê? Porque eu sou um vencedor e a preguiça não pode fazer parte
da vida de um vencedor. Às vezes nós queremos alcançar o nosso impossível, mas nós somos vencidos pela preguiça. Eu torno a falar aqui, eu tenho um propósito esse ano, minha esposa junto comigo tem um propósito nesse ano, nós queremos emagrecer, mas se nós não vigiarmos, muitas vezes nós vamos ser vencidos pela preguiça, porque é ruim acordar de manhã, é difícil acordar de manhã, mas querido, se você botar isso na tua cabeça, diga para você, a preguiça não faz parte da vida de um vencedor. E eu sou mais que vencedor. Você crê nisso? Então encare o teu impossível, encare o teu desafio com coragem e fé. E como é que você vai ver o teu impossível? Porque os maiores desafios na nossa vida, eles vão surgir, querido, como resposta a uma necessidade. Você está entendendo? A tua necessidade, quem sabe, é a resposta de uma oração que você fez. Quando nós olhamos para uma situação como essa, de cerco, os caras estão cercados, 5 reis para uma cidade pequena. Mas eles levantam a cabeça e eles dizem, vamos chamar Josué. Josué pode nos ajudar. Coragem, fé, otimismo. Ainda que parecia impossível aquele cerco, mas sempre há uma saída, sempre há uma esperança, sempre há como vencer. O diabo não pode fechar, jamais ele vai fechar todas as portas na tua vida. O diabo pode fechar uma porta, mas Deus vai abrir 2 portas para você. Você crê nisso? Então dá um glória a Deus, diga eu creio nisso. O chinês, querido, ele tem uma palavrinha. Toda palavra em chinês ela tem dois significados. Quando o chinês olha para a palavrinha abismo, ele tem 2 significados essa palavrinha para ele abismo. Primeira, abismo, buraco, depressão, angústia, final do ponto, final do poço, fim do poço. Agora essa mesma palavrinha tem outra conexão que se chama oportunidade. Qual você vai ficar? Qual você vai ficar? Diante de um cerco como esse, diante de uma dificuldade na tua vida, qual palavra que você vai escolher ficar? Fundo de poço? Ou você vai dizer, eu vou ficar com a palavrinha chamada oportunidade? Cada vez que a minha fé é provada Vamos lá? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás uma chance de ser um pouco mais, por montanhas e vales, desertos e mares. Dá para você dar um amém, querido? Cada vez que a tua fé é provada, é uma oportunidade para quê? Para crescer um pouco mais. Veja, desafio então é oportunidade. Só que às vezes o desafio para nós é fundo de poço. Então a gente tem que encarar os nossos desafios, querido, né? Qual é o teu desafio? Frequentemente problemas são gerados por erros cometidos por nós. Qual é o teu desafio? Perdoar alguém esse ano? Coloque diante de Deus isso. Vá com fé, vá com coragem, vá com otimismo. Segundo lugar, querido, Josué capítulo 10, verso de número 7, a parte B do verso 7. Coloque ali para nós, meu irmão, em nome de Jesus. Vamos estar olhando para cada versículo que eu quero citar aí. Segundo lugar, então primeiro, encare o teu desafio, encare o teu impossível com coragem e com fé. Diga comigo, encarar o meu desafio com coragem e com fé. 7. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra, e com ele todos os homens. Todos os homens o quê? É o nosso impossível, mas nós não damos o nosso melhor. Que pena! E para nós vencermos o nosso impossível, nós temos que dar o nosso melhor. O nosso melhor, a conquista do improvável,
requer de nós dedicação integral. Como é que você vai vencer o teu impossível se você não coloca o teu melhor nisso aí? Pastor, eu preciso vencer na empresa, eu preciso vencer esse meu problema, falta de perdão, timidez, vergonha. Mas como que você não bota o teu melhor aí? Se você não botar o teu melhor, se você não dedicar o teu melhor, você não vai vencer. Abraão, querido, qual era o grande desafio de Abraão, gente? Ser uma nação, ser uma grande nação. Como é que eu vou ser uma grande nação? Estou com 95 anos, minha mulher está com 90. É o impossível para mim. Aí Deus olha para ele e diz, você vai ter uma grande nação. Agora você precisa sacrificar o teu melhor. E qual era o melhor de Abraão, gente? O filho. Você sacrificaria o teu melhor? Eu acho que você não sacrificaria. Eu acho que eu não sacrificaria. Mas nós queremos alcançar o impossível. Mas o impossível depende de nós sacrificar o nosso melhor. E Abraão vai. E Abraão sobe aquele monte. E o menininho atrás dele. Você pensa que isso é fácil. Mas Abraão precisava. Ele cria no impossível. Ele cria que até mesmo se matasse seu filho, Deus o ressuscitaria. E ele vai lá para cima, querido. E ele vai com fé, ele vai com coragem. Quando ele vai matar seu filho, Deus olha para ele e diz, não precisa você fazer isso. Agora eu sei que você dedica o teu melhor para mim. E como você dedica o teu melhor para mim, você vai ser parte de uma grande nação. Amém, gente? A gente quer alcançar o impossível, mas a gente não dedica o melhor, dedica a sobra, dedica o resto. Como é que você vai alcançar o teu impossível se você está dedicando o resto para isso? Não, se você tem um impossível, você tem que priorizar aquilo. É aquilo que você tem que correr atrás, você tem que sonhar aquilo, você tem que comer aquilo, você tem que viver aquilo, você tem que pensar aquilo 24 horas. E aí você vai ver qual é o teu impossível. E aí você vai dedicar agora esse ano. Você vai mover isso, você vai cheirar isso, você vai falar isso, você vai... Tudo vai girar em torno disso. Você vai dedicar o teu melhor a isso. E aí você vai alcançar o teu impossível. Amém, querido? Terceiro lugar, julgue esse impossível, julgue esse desafio na capacidade de Deus e não na sua. Dá para você dar um glória a Deus? Julgue, olhe para esse teu impossível, mas não diga, eu não posso. Tadinho de mim, porque aí você está julgando na tua capacidade. Olhe para esse desafio impossível aí e julgue na capacidade de Deus. Amém? Olha aí para o capítulo 10 de Josué, verso de número 8. O que está escrito aí, querido? No verso de número 8. Aleluia! Glórias a Deus! E o Senhor disse a Josué, não os tema, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. Dá para você dar uma salva de palma para isso, gente? O que Deus está dizendo para Josué? Não julgue na tua capacidade. Se você chegar lá e olhar para aqueles 5 reis que cercaram aquela cidade, você vai botar o rabinho no meio das pernas e você vai voltar para casa. Não julgue na tua capacidade. Vá com o melhor. Pegue os valentes, pegue os caras de guerra, faça o teu melhor. Mas mesmo assim, não vá crendo que você é o cara. Não vá nessa, não julgue na tua capacidade. Sabe por quê? Não os tema, porque eu, Deus, os tenho dado nas tuas mãos e nenhum deles te poderá resistir. Aqueles 5 reis vão cair. Amém, gente? Amém, gente? Glória a Deus!
É Deus que vai fazer, é Deus que vai pelejar por você. Você vai fazer o teu melhor, você vai focar, você vai direcionar, você vai sonhar com aquilo. Mas lembre-se que é Deus que vai fazer. Não sei se você fez, não sei como é que você faz, eu não sei como é que você age. Querido, a gente se programa. A gente escreve em caderninho, né? Esse ano eu tenho o objetivo de fazer isso, tenho o objetivo de fazer isso. Faz isso, glórias a Deus. A Bíblia diz que o homem pode fazer planos. A Bíblia não diz isso? Sim ou não? Pode fazer plano, meu irmão. Mas a resposta certa vem do Senhor. Coloque, faça plano. Eu quero vencer esse meu impossível. Deus está aqui escrito. Eu vou pelejar, eu vou batalhar. Todavia, não se esqueça disso, que é Deus, é Ele que vai fazer, é Ele que vai fazer, querido. Em quarto lugar, querido, se você não, Josué capítulo 10, versículo 10 e 11, se você não esperar esse passo aqui, ó, se você não acreditar nesse passo aqui, ó, desista. Quarto passo, espere, acredite, vá com o teu melhor, vá com coragem, baseie a tua fé em Deus, não na tua capacidade, e espere uma intervenção de Deus, espere porque Deus vai agir. Dá um glória a Deus, igreja. Deus vai agir, verso 10 e 11. E o Senhor... Josué foi para a peleja? Sim ou não? Foi. Josué pegou os seus melhores? Sim. Agora veja, foi Josué que fez? Não. O Senhor os conturbou. Conturbou o quê? Conduziu, e o Senhor conturbou, o Senhor colocou, querido, no meio daqueles exércitos ali, perturbação. Eles ficaram perturbados, no nosso português, eles ficaram sem juízo, teatinados. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança. Mais o outro texto. E os perseguiu. Quem é que perseguiu? Não foi Josué, foi Deus, pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e feriu-os até a Zeca com pedras. O Senhor mandou chover pedras e destruiu aqueles 5 exércitos que estavam ali. Veja, Josué fez sua parte, Josué focou, Josué pegou os seus melhores, Josué acreditou que era possível, agora Josué também acreditou que tinha que haver uma intervenção de Deus. Quem sabe o teu impossível tem que haver uma intervenção de Deus, senão não vai acontecer. Então, eu estou dizendo para você nessa manhã, creia que Deus ainda intervém por nós. Deus luta por nós. Aleluia. Versículo de número 12 e 13. 5 motivos, 5 passos para você alcançar o teu impossível. Último, versículo 12 e 13. Transforme a tua realidade, transforme essa realidade que você vive por meio de fé. Olha o que está escrito, verso 12 e o verso de número 13. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse, na presença dos israelitas, sol se detenha em Gibeon e a lua no vale de Ajalon. O que ele está dizendo aqui, querido? O que ele está querendo dizer aqui? É um passo de fé agora. Nesse dia que o Senhor nos deu a vitória, eu quero ver algo espetacular. Eu quero que o sol e a lua se detenham. E o sol e a lua se deteve. Ele usou uma fé. Ele usou uma fé. Ele acreditou. Gente,
Impossível o sol parar, impossível a lua parar, não é verdade? Para você e para mim. Mas lembra-se que eu li no início, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Josué acreditou nisso, querido. Josué tomou posse dessa fé gerada no seu coração, querido. A fé, meu irmão, ela cura teu passado. Quem sabe hoje você está aqui e o teu impossível é um trauma do passado. É um problema que você viveu lá na tua infância. Esse problema se arrasta na tua vida. Eu estou dizendo para você que essa fé, esses passos que eu falei nessa manhã, elas curam o teu passado. Essa fé, querido, ela vai mudar o teu presente. E essa fé, ela vai prevenir o teu futuro. Ela cura teu passado, ela muda o teu presente e ela previne o teu futuro. É nessa fé que eu gostaria que você saísse daqui nessa manhã. Qual é o teu impossível? Coloque esses passos, leia todo o texto em casa. Faça desses passos, como que diz, um livro de cabeceira. Toda noite olhe, toda noite chega lá e olhe. O que eu avancei em direção a isso? A esse meu impossível. O que eu fiz em direção ao meu impossível? Meu impossível é perdoar alguém. O que eu fiz hoje em relação a isso? Nada. Então eu não vou chegar a lugar nenhum. Pastor, você não sabe o que me fizeram. Eu não sei. Mas eu sei que Deus quer curar você. Esse trauma tem atrasado a tua vida. Esse trauma é problema para você, não é para o outro. O que você fez hoje? Não fiz nada, então vá orar por isso. Está aí um grande passo. Eu quero, pastor, uma pessoa, olha como é que a gente faz, olha como é que você faz, olha como é que eu faço. No Alter Iriu chegou um irmãozinho para mim e disse, pastor, queria muito sair do aluguel, pastor, eu queria muito que Deus me desse uma casa para mim. Que bênção, irmão, que projeto, foi nessas viradas de ano, foi um projeto de virada de ano. Que legal, irmão, que bom. O que o irmão fez em relação disso? Para que isso venha à existência, meu irmão. Eu tenho orado, que bom, irmão, já começou bem. Mas o que mais que o irmão tem feito? Não, pastor, eu tenho orado. Não, irmão, isso é legal. Sem oração. Agora, o que é oração? Você já parou para perceber sobre a palavrinha oração? Orar e ação. Orar e não agir não resolve. O que você fez, meu irmão? Não, isso é legal. Posso falar o nome dele, ele dá testemunho, irmão Ney. Tá, pastor, eu não estou entendendo, Ney. Então, traz na virada do ano, traz o esboço, traz o projeto da tua casa. Pastor, eu tenho que contratar um arquiteto. Não, querido, vá lá, sente com a tua esposa e desenhe. Aqui é o quarto, aqui é o banheiro, aqui é a sacada, aqui vai ficar a banheira de hidromassagem. Faz o desenho e traz para cá e vamos apresentar a Deus. 6 meses depois a casa estava pronta, querido. Dá para você dar um glória a Deus, querido? Amém? É isso que eu estou dizendo para você. Você quer algo, mas não faz nada. A preguiça é inimiga. A preguiça não pode andar na vida daquele que é vencedor. Vencedor tem que olhar, tem que ir para cima, tem que fazer, tem que mobilizar. Você vai dar um passo, Deus dá outro por você. Quando você estiver cansado e dizer, hoje eu não posso dar nem os passos, Deus vai te pegar no colo e Ele vai fazer você andar. Mas tem que ter isso, tem que ter isso aqui. Josué, o homem que eu estou falando para você nessa manhã, Josué começa o livro dele dizendo assim, olha que coisa, o livro de Josué começa assim, e morreu Moisés e Josué assume. Gente, assumiu o lugar de Moisés, o maior líder do Antigo Testamento. O maior líder que as empresas até hoje copiam os seus conselhos, Moisés. Agora chega Josué e tem que assumir o posto de Moisés. Não, você. Seja forte e corajoso. Não te aparte esse livro de você. E você vai conseguir. E ele conseguiu
E ele, com a graça de Deus, ele alcançou. Por quê? Porque foi forte e foi corajoso, porque ele não temeu os desafios, porque ele encarou os desafios. Coloque esse teu impossível. Qual é o teu impossível? Você vai colocar diante de Deus. Amém? E Deus vai realizar. Agora eu quero me direcionar e dar um tchau para esses irmãos de casa aqui. Qual é o teu impossível? Muitas vezes a preguiça vai querer vencer você. Levante, a preguiça não pode fazer parte daquele que é vencedor. Deus te abençoe, coloque em prática esses desafios, esses pontos, aquilo pelo qual você não vai conseguir e aquilo pelo qual você vai conseguir. E Deus vai te dar graça em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.